Boa noite. Crime dentro do cinema. Policial militar é preso em Dourados apontado pela morte de um homem após uma discussão. Foi numa sessão onde havia muitas crianças. E veja também. Com a Bolívia, um alerta das autoridades de saúde sobre um vírus que está circulando no país vizinho e já matou 3 pessoas. E ainda... Adolescente de 17 anos é executado em Campo Grande, aqui no Jardim Centro-Oeste. A motivação do crime, segundo a polícia, pode ter sido a cobrança de uma dívida. O MS2 começa com um crime que assustou moradores de Dourados essa tarde. Um homem foi executado dentro de um cinema no shopping da cidade. Carlos da Cruz está ao vivo com a gente e tem outras informações. Já se sabe o que mais sobre esse assassinato? Carlos, boa noite. Oi, Lucimar, boa noite para você, boa noite a todos. O crime foi nesse cinema que fica no único shopping aqui de Dourados, na Avenida Marcelino Pires, por volta aí das 2h30 da tarde. O caso foi na sala 1 do cinema, na sessão das 2h15 da tarde. Testemunhas contaram que 2 homens começaram a discutir logo depois do começo do filme. A gente conversou com uma mulher que estava na sessão. Vamos ouvi-la. Oi, a gente estava no cinema, eu e minhas sobrinhas. Estávamos na fileira 6, eles estavam na 7, nas nossas costas. Começou a ter uma discussão, um dos rapazes levantou e alguém sugeriu troca de lugar e tal, não vi bem. E eu sei que um dos rapazes bateu no outro, se deu um tapa num adolescente, pré-adolescente ou criança, que eu não olhei que estava escuro. E saíram discutindo. Quando chegou próximo da parede, um sacou a arma, que eu não vi quem foi, e atirou. E aí nisso a gente, na confusão, saímos todos correndo, desespero. No momento dos disparos, tinham muitas crianças na sala de cinema porque justamente era um filme infantil e teve muita correria na saída da sala aqui, também próximo da praça de alimentação. A gente conversou com outras pessoas que ficaram por aqui logo depois do crime, pessoas que inclusive trabalham no shopping e relataram como tudo aconteceu. Eu não escutei nada, eu só vi as crianças correndo, aí a criança falou assim, foi tiro na sala 1. Aí de repente todo mundo saiu da sala, o pessoal desesperado, aí... começou a vir segurança, começou a chegar policial e teve a notícia que um homem foi baleado por motivo de discussão ainda. Era um filme infantil, que pena que ocorreu isso dentro de uma sala de cinema. O homem que foi atingido morreu na hora. Ele não teve a identidade nem divulgada pela polícia. A mulher e a filha da vítima passaram mal e precisaram ser socorridas pelo corpo de bombeiros. Já o homem que atirou foi identificado como Djavan Batista dos Santos, policial militar ambiental. Ele foi preso em flagrante e levado para a Polícia Civil aqui de Dourados. Nós conversamos com o comandante da PM aqui do município, o tenente-coronel Carlos Silva, e ele contou que o PM está preso, vai prestar esclarecimentos para a Justiça e amanhã passa por uma audiência de custódia. Se a Justiça decidir pela prisão dele, ele vai ser levado para o presídio militar em Campo Grande. Além do inquérito da Polícia Civil, ele também vai responder por um inquérito agora interno, dentro da Polícia Militar. O comandante disse que até onde se sabe, ele não tinha nenhuma ocorrência na ficha, na ficha dele não tinha nenhuma outra ocorrência do PM que foi envolvido no caso aqui. Nós conversamos também com a administração do shopping, que vai só se pronunciar amanhã. Já a empresa responsável pelo cinema disse que todas as salas têm câmeras de segurança e que vai contribuir com as investigações da Polícia Civil. Lucimar. Nossa, que coisa pavorosa, Carlos, essa situação toda. Deixa eu aproveitar você ainda aqui com a gente para saber de outro assunto que está chamando a atenção aí na região sul. 5 execuções em 2 meses de moradores de Itaquiraí, né? A polícia faz alguma relação entre essas mortes? Lucimar, por enquanto a polícia não crava nenhuma informação de que um caso possa ter ligação com outro, até porque as investigações estão em curso ainda, nenhum suspeito foi identificado, então a polícia não pode cravar essa informação. O que a gente sabe até agora é que pelo menos 3 pessoas que morreram faziam parte da mesma família. A primeira execução foi no dia 27 de maio. Alisson de Melo, de 30 anos, foi executado a tiros perto de um assentamento de Itaporã.
A segunda foi no dia 13 de junho. Vilmar Fogaça da Silva tinha 43 anos e foi morto dentro do carro com tiros de pistola 9mm. No dia 21 de junho, o filho de Vilmar, Matheus José Fogaça Ribeiro, de 16 anos, foi encontrado morto também com tiros de 9mm. Mas o crime foi numa estrada rural, no interior do Paraná. No dia 4 de julho, Lucas Alexandre Fogaça de Oliveira, de 23 anos, foi assassinado dentro do carro na BR-163. Uma mulher e uma criança ficaram feridas. Lucas era sobrinho de Vilmar. A última execução foi de Claudinei Machado de Souza, de 39 anos. Ele foi assassinado a tiros ontem à noite, depois de chegar de moto na garagem de casa. Bom, a gente entrou em contato com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. A informação que nós temos é de que eles estão tomando providências para reforçar a segurança na região, no município de Itaquiraí. Entre elas estão aí a realização de operações coordenadas pelo Gabinete de Gestão Integradas de Fronteiras e Divisas, ligadas à Sejusp, e também diversas ações na área de inteligência da polícia. A gente segue então acompanhando esses casos aqui na região sul do estado. Lucimar. Ok, Carlos, obrigada pelas informações, tá? E infelizmente a gente segue com informações pesadas, viu? Em Campo Grande, um adolescente foi morto no início da tarde no Jardim Centro-Oeste. A polícia ainda investiga o caso. Peritos da Polícia Civil analisaram toda a cena do crime. A vítima, Gabriel Henrique da Silva dos Santos, tinha 17 anos. Ele foi morto no quintal da casa onde morava com a família. Testemunhas que não quiseram gravar entrevista disseram que 2 homens chegaram de bicicleta, desceram e foram conversar com a vítima. Depois de alguns minutos, um deles efetuou vários disparos, pelo menos 5. No momento do crime, 6 pessoas estavam aqui na residência. 4 são crianças. Os assassinos fugiram de bicicleta e a polícia já tem a identificação deles. Os investigadores acreditam que o crime possa estar relacionado com uma cobrança de dívida. Isso porque no fim de semana, o adolescente e a mulher dele foram cobrar R$400 dos 2 homens. Não dá para entender, né? E hoje o Grupo de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, fez uma operação chamada Operação Balcão de Negócios. Estamos ao vivo com a Cristina Mayumi, que tem as informações. Essa operação tem a ver com aquele furto de 100 quilos de cocaína lá em Aquidauana. Cris, boa noite. Isso mesmo, Lucimar. Boa noite para você, boa noite a todos. O GAECO continua investigando o furto desses 100 quilos de cocaína da delegacia de Aquidauana, o furto que foi registrado no dia 10 do mês passado. Hoje foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva, 4 de prisão temporária e 11 mandados de busca e apreensão aqui em Campo Grande e também na cidade de Aquidauana. O objetivo é desarticular essa organização criminosa que pratica os crimes de tráfico de drogas e armas e também corrupção ativa e passiva. Foi preso hoje novamente. Dentre os presos estão o delegado de polícia Éder Oliveira de Moraes e a advogada Maristela Martins de Oliveira. Na operação desta segunda-feira também foram presos outros 2 policiais civis que trabalhavam na delegacia de Aquidauana, além da apreensão de 24 armas. No dia 24 do mês passado, o delegado e a advogada também já tinham sido presos e agora tiveram novos mandados de prisão expedidos e cumpridos. Lucimar. Obrigada pelas informações, Cris. Momento de atenção na fronteira com a Bolívia. Autoridades da saúde orientam sobre uma doença que já matou 3 pessoas no país vizinho. Assunto a seguir. E veja também como as universidades atingidas por cortes no orçamento estão se adequando aos novos valores. Até já. Em Corumbá, a Vigilância em Saúde publicou uma nota de alerta depois que 3 pessoas morreram na Bolívia vítimas de febre hemorrágica. Cristiano Gomes está ao vivo com a gente. É bom lembrar que é longe ali da fronteira, momento de orientação, né, Cris? Boa noite. Oi, Lucimar, boa noite para você, boa noite a todos. O momento é para se informar e seguir as orientações das autoridades, viu? Essas 3 mortes foram registradas na região de La Paz, na Bolívia, que fica a aproximadamente 1.600 quilômetros aqui de Corumbá. Como a gente está numa região de fronteira, muita gente acaba cruzando por aqui e também pela doença ser contagiosa, a Secretaria Municipal de Saúde resolveu então pedir mais atenção dos médicos na avaliação dos pacientes que apresentarem sintomas parecidos com o da doença. Nós conversamos com o médico infectologista da Vigilância em Saúde aqui de Corumbá. Veja só a orientação dele.
Pessoas, né, que vêm daquela região de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz e apresentem sintomas, né, como febre alta ou algum sangramento, procure atenção médica urgente. Pois é, gente, esse é apenas um cuidado e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não há motivo aí para pânico. Essa febre hemorrágica, ela é causada pelo arenavírus, que tem como principais transmissores ratos e também camundongos que vivem na região de mata da Bolívia. A principal forma de contágio é por meio de fezes e também secreções desses animais, além também, Lucimar, do contato direto com pessoas já infectadas, e a gente, claro, segue acompanhando toda essa situação. É importante conhecer mais e saber sobre isso. Obrigada, tá, Cris? O bloqueio de verbas para o ensino superior, anunciado pelo Ministério da Educação há 4 meses, mexe com o funcionamento das instituições. Em Mato Grosso do Sul, o FMS, Instituto Federal, já vem adotando medidas para economizar e olham o segundo semestre com preocupação. O corredor vazio com as férias dos estudantes tem um lado bom. Os custos básicos da Universidade Federal diminuem neste período. Na semana passada, o FMS publicou um comunicado pedindo que a comunidade universitária economize em água, luz e ar-condicionado. O bloqueio anunciado pelo Ministério da Educação em abril afeta diretamente o orçamento do segundo semestre e representa quase 30 milhões de reais a menos nos cofres da universidade. Em entrevista no Papo das 6, o reitor afirma que até agora os principais compromissos estão sendo honrados. Mas se o corte de verba for mantido, a situação começa a preocupar a partir de agosto. O nosso maior receio a partir de agosto, principalmente com água e luz, que dá em torno de 20 milhões por ano durante o ano, nos 10 municípios. E a gente tem que ter uma parceria muito grande com as concessionárias para que não haja nenhuma dificuldade de romper aí com esses fornecimentos. O reitor também afirmou que com o orçamento reduzido não há como abrir cursos nos próximos anos e alguns podem até ser fechados. Se continuar a mantiver a expectativa de 30% de corte para o ano que vem, com certeza os cursos que não tem alunos no ingresso, pouquíssimos alunos, ou seja, o custo do aluno junto com o curso é muito alto, o MEC está sinalizando a possibilidade de rever a existência desse curso ou não, ou mudar outra estrutura, assim por diante. No Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o bloqueio do MEC foi de aproximadamente 16 milhões de reais. E desde abril, a saída tem sido enxugar os gastos. A redução de contratos, por exemplo, foi de cerca de 30%. Diárias e passagens foram cortadas em 50%. Segundo o reitor de administração, esse esforço foi suficiente para manter as contas em dia no primeiro semestre, mas o fôlego não vai durar muito tempo. O bloqueio propriamente dito do nosso orçamento, ele começará a impactar as nossas atividades a partir da segunda quinzena de setembro. Então, a partir desse momento, a gente precisa que os recursos sejam desbloqueados para que a gente possa fazer uso deles para a manutenção das atividades. Sem que haja o desbloqueio, a gente pode ter algumas dificuldades para concluir as ações planejadas para o segundo semestre. Na ponta desse problema, estudantes apreensivos com o que pode acontecer no segundo semestre. Acho que esse é um do maior medo, né? Ainda mais a gente que está na reta final, do que a gente mais quer se formar, e a gente espera que não atrase mais, né? Tem notícia boa na previsão do tempo depois desse frio todo hoje no fim de semana. E depois do gesto de amor e solidariedade, o jovem Adrian vai ter a oportunidade que tanto queria. Claro que você quer saber mais, né? Então, sai daí não. Até já. Depois de um fim de semana gelado, com temperaturas perto de zero em várias cidades e hoje frio ainda, né? A partir de amanhã o tempo muda aos poucos no estado. Vamos ver aqui na tela, ó. Começando ali por Corumbá, a mínima ainda de 15 graus, depois sobe para 27. Campo Grande começa com 12, depois 26. Ponta Porã, 9, a máxima de 23. Costa Rica com 13, máxima de 27. Paranaíba começa com 14, sobe para 25. Itaquiraí, lá no sul do estado, começa com 9, depois 25 graus. Previsão de sol na maioria das cidades. O MS2 de sábado trouxe a história de um jovem que encheu os nossos corações de alegria com um ato tão simples e fraterno. E hoje o MS1 mostrou um pouco mais sobre essa história. Vamos rever um trecho e depois você vai saber de uma novidade.
O Adrian, andando aí na calçada, se comoveu com o Arlan, um morador de rua que estava passando muito frio, e deu o melhor casaco que ele tinha. A história sensibilizou tanta gente e, claro, nossa equipe foi saber quem é este jovem. Ele mora numa casa simples com os pais e a irmã. Aqui conhecemos uma família especial. O pai é guarda municipal e a mãe babá. O Adrian mostrou os casacos que sobraram e falou por que decidiu pela solidariedade. Porque eu tenho pouco, mas ele não tinha nada. E isso tocou dentro de mim, sabe? Tipo, antes ele ter um pouco junto comigo do que eu ter um pouco e ele não ter nada. Às vezes a gente pode fazer uma coisa pelo próximo e a gente não faz, a gente só olha. E uma coisa que eu aprendi também muito legal é que um bom dia muda a vida de uma pessoa. E são gestos assim que o mundo atual precisa, sabe? E ao longo da conversa, a Adrian falou de um desejo e da luta pelo primeiro emprego. Nada fácil para um jovem estudante. Já entreguei uns currículos mais complicados, sabe? Porque as pessoas acham que jovem não consegue, sabe, desenvolver tal coisa ou não consegue fazer algo, mas os jovens, eles estão no futuro da nação, tipo, tem muito a oferecer. Adrian, o seu gesto, o seu exemplo só poderiam mesmo gerar ainda mais solidariedade. E sabe por que a gente está falando isso? Porque a novidade agora é que o Adrian conseguiu o primeiro emprego. Após a reportagem do MS1, um empresário que também se sentiu tocado por esse gesto, entrou em contato com a gente para dizer que quer o Adrian fazendo parte da equipe dele. Olha que maravilha! Ao longo desta semana, então, a gente segue mostrando essa história linda para você, tá? O Adrian, a forma como esse menino fala, a gente se expressa sobre solidariedade, amor, gesto fraterno. Não é para qualquer um, não. É um belo exemplo para todo mundo seguir. Tem mais lá no GeoMS, logo mais no Jornal Nacional. Boa noite para você. Vamos iniciar bem a semana. TV Morena, com você. Hoje, depois de A Dona do Pedaço, Os Farofeiros, na sua tela quente. Assista agora, Verão 90.